Fala galera, muito bem, a nossa aula hoje é de cálculo estequiométrico, ok? Nós já começamos essa aula, então aqui na verdade é uma continuação, e o cálculo estequiométrico, que é essa matéria que a gente vê bem no finalzinho, aqui na reta final do primeiro ano, ela não é uma matéria, necessariamente uma matéria nova, um conteúdo novo. Pelo contrário, ela é uma reunião de conhecimentos. O que tem no cálculo estequiométrico? Quem prestou atenção na minha última aula vai saber responder. Primeiro ponto, montar a reação química. Segundo ponto, fazer o balanceamento dessa reação química. Nós vimos balanceamento pra caramba, ok? E o terceiro ponto, fazer uma regra de 3, fazer aqueles cálculos químicos, relacionando a massa molar, relacionando mol, ou relacionando massa molar e relacionando o número de moléculas, 6 vezes 10 é 23. Lembra desses cálculos químicos? Pois é, o cálculo estequiométrico é basicamente isso. Faço a reação química, faço o balanceamento dessa reação e faço os cálculos químicos, que nada mais é do que uma regra de 3, ok? Qual é o grande segredo? O segredo é praticar. Se é um conteúdo que eu já conheço e ele está só reunindo esses conteúdos, então eu tenho que praticar, ok? Às vezes a gente vê algumas pessoas dizendo que tem dificuldade em cálculo estequiométrico, quando na verdade a dificuldade está em aprender a balancear. A dificuldade às vezes está em fazer os cálculos químicos, ok? Ou às vezes a dificuldade está na interpretação do exercício, só isso. Porque eu tenho certeza, pessoal, que uma regra de 3 todos vocês sabem fazer. Então o cálculo estequiométrico é super fácil, balancear também nós treinamos bastante, a turma também domina essa questão do balanceamento químico. Então, basicamente é interpretar o exercício, então a palavra secreta é interpretação. Qual regra de 3 que eu tenho que fazer e quais são os elementos que eu tenho que relacionar. Bom, quem já teve uma curiosidade de pegar do módulo 49, o 50, o 51 e o 52, viu que tudo é cálculo estequiométrico, que o objetivo ele dividiu em módulos uma mesma matéria e é praticamente tudo exercício, são modelos de cálculo estequiométrico, ok? Então não existe uma outra forma de fazer, podemos dizer, de aprender o cálculo estequiométrico, apesar de ser um conteúdo que já foi dado, se a gente olhar por etapas, se não praticar. Por isso que tem muito exercício. Então a ideia dessa aula é a gente olhar para os modelos de exercícios, resolver os exercícios propostos e tirar as dúvidas caso aconteça, Eu estou super disponível aí, apesar dessa aula ser gravada, eu estou disponível aí pelo WhatsApp para tirar qualquer dúvida e tem um monte de exercício de cálculo estequiométrico no TC que você precisa resolver. Ok, pessoal? Então vamos lá para a nossa missão de prática, de resolver exercício, de ver esse balanceamento acontecendo, ok? Ou ver essa regrinha de 3 acontecer. Ah, professor, eu fiz... Tá calor, gente? Eu fiz o exercício de cálculo estequiométrico e eu vi que ele já me deu a reação. Pô, ponto para você, maravilha, ok? Eu vi lá que a reação já estava balanceado. Pô, mais um ponto para você, maravilha, não tenho que balancear, ok? Então só tenho que interpretar ali, e tirar a minha regrinha de 3 do exercício. Mais nada, fazer a minha regrinha de 3 dos dados do exercício. Então tem muito cálculo estequiométrico, tem muitas questões de cálculo estequiométrico que já vai dar reação para você, já vai dar essa reação balanceada, inclusive, e você só tem que interpretar e jogar ali na regrinha de 3, fazendo a relação de massa com mol, ou de mol com mol, ou de massa com massa, ok? Depende do que ele está pedindo. Ah, como que eu vou saber se vai ser massa com massa? A gente presta atenção na pergunta do exercício. Ok? A gente fica ligado na pergunta do exercício. Então, para isso, a gente tem que treinar. Treinamento. Treinamento é fazer exercício, ok? Então, vamos lá para a nossa primeira questão, ok? Essa questão você vai acompanhar comigo. Ela está na página 212, ok? É o módulo 49, página 212. Abre a sua apostila aí que eu vou esperar. Você pode dar pause e eu espero, Primeiro você vai poder parar o tempo, Você está igual o Thanos aí, podendo parar o tempo. Muito bem.
Primeira questão diz o seguinte, pessoal, uma questão bem simples para a gente começar aí. Ela tem muito mais cara daqueles cálculos químicos que a gente fazia do que qualquer outra coisa, né, pessoal? Ó, quantos mols de água se obtém a partir de 4 mols de hidróxido de cálcio? Quantos mols de água se obtém a partir de 4 mols de hidróxido de cálcio? Ok? O que é importante nessa questão é que ele deu aí um texto antes, né? Não é em cima do nada que ele está perguntando isso. Ele deu uma reação química, ó, e a reação química já está balanceada. Que beleza, né, pessoal? A reação química já está balanceada? Que beleza! Vamos colocar no quadro essa reação química. Olha lá. Ah, beleza, estou colocando aí para você a reação química. Eu esqueci que eu ia colocar aí para você. Tá aí. Né? Muito bem, tá aí a reação química, ó. O hidróxido de cálcio, né? 3 mols de hidróxido de cálcio reagindo com 2 mols de ácido fosfórico, formando 1 mol de fosfato de cálcio e 6 mols de água. Beleza, pessoal? Todo mundo vendo aí a questão. A pergunta é, quantos mols de água se obtém a partir de 4 mols de hidróxido de cálcio? Quem é citado na pergunta? A água. Então você vai lá na reação e circula a água, H2O. E o hidróxido de cálcio, vai lá na reação e circula o hidróxido de cálcio. Então a sua regra de 3 vai ser entre o hidróxido de cálcio, ok? E a água, beleza? São os dois caras que vão participar da sua regra de 3. Depois você olha para a sua pergunta e vê se ele está falando de mol, de massa, de volume, dá uma olhada aí, né? Ele está falando de mol, ó. Quantos mols de água? Então nós vamos focar nos mols da água. Quantos mols de hidróxido de cálcio? Vamos focar nos mols do hidróxido de cálcio, ok? Vamos lá para a reação, circulando os dois. Então, para cada 3 mols, agora vem para cá para o quadro, ó, para cada 3 mols de hidróxido de cálcio, ok? Nós temos 6 mols de H2O. Professor, da onde você tirou isso? Da reação química. Eu copiei da reação química, olha aí. Tá vendo? Eu copiei da reação química. Então, 3 mols de hidróxido de cálcio está para 6 mols de água, ok? São os coeficientes estequiométricos da reação química. E a pergunta dele é o seguinte, quantos mols de água, X, eu vou ter se eu tiver 4 mols de hidróxido de cálcio? Olha que moleza. Professor, mas cálculo estequiométrico é isso? É essa pergunta, é essa regra de 3 relacionando 2 elementos da reação química? É só isso, galera. É só isso. Então, vou multiplicar cruzado ali, né? 4 vezes 6 dividido por 3. Ok? Então, nós temos ali 8 mols. 8 mols de água. Ok? Então, essa é a questão número 1. 8 mols de água. Beleza, pessoal? Show? Maravilha! Vamos lá para a questão de número 2. Questão de número 2 diz assim, ó. Questão número 2, nós vamos usar a mesma reação que nós utilizamos na 1. Então, a reação da 1 é para responder a 1 e a 2, ok? Olha a pergunta dele agora. Quantos gramas... Opa! Quantos gramas? Agora já não é mais mol, agora é gramas, é massa. Quantos gramas de sal são obtidos quando usamos 7,4 gramas de hidróxido de cálcio? Agora ele está envolvendo o hidróxido de cálcio e o sal. Vamos lá para a reação? Quem é o hidróxido de cálcio e quem é o sal? Bom, o hidróxido de cálcio a gente já trabalhou com ele da última vez, né? É esse cara aqui, ok? E o sal é o fosfato de cálcio, ok? Muito bem. Então, a pergunta dele é quantos gramas de sal são obtidos quando usamos 7,4 gramas de hidróxido de cálcio. Então ele não quer saber nada de mol mais, né? Ele quer agora uma relação de massa e massa. Massa do hidróxido de cálcio e massa do sal. Professor, como que eu faço isso? Muito bem.
Perceba que no exercício ele dá a massa de todos os elementos, ok? Toda vez que o exercício estiver envolvendo massa, você vai ter que achar a massa molar. Lembra da massa molar? Que você soma a massa de todos os átomos, ok? Então vamos lá. A massa molar do hidróxido de cálcio, tá? Vamos achar a massa molar do hidróxido de cálcio aqui, ó. Massa molar do hidróxido de cálcio vai fazer 40, ok? Que é a massa do cálcio, mais 16 vezes 2, mais 1, ok? Então a massa molar aqui do hidróxido de cálcio vai dar 74 gramas por mol. E a massa molar do sal, né? O sal é o fosfato de cálcio. É o fosfato de cálcio, sal. PO4, 2. Então você vai fazer lá, ó. A massa do cálcio é 40, 40 vezes 3. Mais a massa do fósforo, que é 31, 31 vezes 2, mais a massa do oxigênio, que é 16, 16 vezes 12, né? Vezes 8, né? 2 vezes 4, 8. Mais vezes 12. Ok, pessoal? Então vai ficar aqui, ó, 40 vezes 3, mais 31 vezes 2, ok? 62, mais 16 vezes 8. Beleza? Massa molar, do jeito que nós aprendemos e já fizemos, ok? Todas essas massas estão no exercício 1, você não precisa da tabela periódica agora para isso, o exercício costuma dar essas massas, ok? Muito bem, então a massa aqui, ó, do nosso sal fosfato de cálcio vai dar 310 gramas por mol. Muito bem, vamos fazer agora a relação, né? A relação desse cara com esse cara. Muito bem. Vamos ver o que ele está perguntando. Ele está perguntando assim, ó, quando eu tenho 7,4 gramas de hidróxido, ó, 7,4 gramas de hidróxido, qual a quantidade de sal formado em gramas? Essa é a pergunta, está no exercício. Ok? Então eu vou utilizar aqui, ó, 74 gramas para cada mol. Ah, professor, quantos mols tem de hidróxido de cálcio? Eu lembro que o senhor colocou lá 3 mols, ó. 3 mols, então vamos fazer 3 vezes 74, ok? Que está para a massa do fosfato de cálcio, 310 vezes... O fosfato de cálcio é vezes 1, né? Então, não precisa nem multiplicar aí. Tá? Eu estou olhando para a reação, tá, pessoal? A reação aqui, ó. Beleza? Então, ó, 74 gramas, o valor que eu calculei do hidróxido de cálcio, vezes 3. Porque lá no balanceamento ele está com 3. Que está para o sal. O sal é 310. 310 vezes 1, né? Porque lá no balanceamento químico o coeficiente dele é 1. E a pergunta é, quando tem 7,4 gramas de hidróxido de cálcio, qual é a quantidade de sal formado? Vai multiplicar cruzado aqui, ok? Beleza? Então vai ficar 3 vezes 74 vezes x, que é igual a 310 vezes 7,4. Ok, pessoal? Então, nosso x ali vai dar 10,3, ok? 10,3 gramas. Olha lá. Todo mundo consegue entender? De boa. Então agora eu fiz uma única regra de 3 relacionando a massa do hidróxido de cálcio com a massa do sal. A pergunta é, se eu tenho 7,4 de hidróxido de cálcio, qual é a massa do sal formado? Beleza, calculei a massa molar, né? Professor, toda vez que ele pergunta massa, toda vez que tem massa no exercício, tem que calcular a massa molar? Perfeitamente, perfeitamente. Se ele perguntou qual é a massa, ou se ele te deu a massa de alguma substância, você tem que calcular a massa molar para colocar na regra de 3, ok? Esse é o segredo, esse é o truque. Muito bem. Questão número 3. A questão número 3 agora, ela não tem o mesmo enunciado da 1 e da 2, ok? Vou apagar aqui, ó. Então vamos lá para a questão de número 2. Vamos ler. Vai lendo aí enquanto isso. Questão 2 não, né? Questão número 3. Já resolvemos a 1 e a 2. Questão 3. Dada a reação,
não balanceada, importante, a reação não está balanceada. É correto afirmar-se que a massa de água produzida na queima de 40 kg de hidrogênio e a massa de oxigênio consumida na reação são respectivamente. Então tem duas perguntas aí nessa questão. Vamos colocar aí a fórmula da água balanceada, ok? Então nós temos aí hidrogênio mais oxigênio formando água, ok? Vou colocar um 2 aqui para balancear o oxigênio. Aqui deu 4 hidrogênios, vou colocar um 2 aqui na frente. Beleza, então um ponto eu preciso fazer, né? Que é balancear. A reação já está feita, eu conferi se ela está balanceada, não está balanceada. Tive que fazer o balanceamento químico, ok? Coloquei um 2 aqui na frente para balancear o oxigênio. Nós já aprendemos a fazer isso. Coloquei esse 2, ele também multiplicou o hidrogênio, então deu 4 hidrogênios. Coloquei um 2 aqui na frente também, ó, no primeiro membro da equação, ok? Beleza, o balanceamento é algo que vocês já dominam, não é isso? Beleza, olha só, é correto afirmar-se que a massa de água produzida na queima de 40 gramas de hidrogênio e a massa de oxigênio consumida na reação são respectivamente. Então você vai ter que fazer duas regras de 3 para responder a essas duas perguntas que estão no exercício número 3. Primeiro ele quer saber qual é a massa de água quando tem 40 kg de hidrogênio. Então vamos lá para a primeira pergunta aqui, ó. Quando eu tenho 40 kg de hidrogênio, qual é a massa de água? Essa é a primeira pergunta, né? X gramas, ok? Muito bem, vou olhar para a minha reação, ó. Lembra que quando ele pergunta em massa, eu tenho que tirar a massa molar, né? Então vou tirar a massa molar do hidrogênio. O hidrogênio vale 1. 1 vezes 2, 2. Ok? 2 vezes 2, 4 gramas de hidrogênio. Beleza? Que está para a massa da água. Né? O hidrogênio vale 1. 1 vezes 2, 2. Mais a massa do oxigênio, que é 16. 16 vezes 2, 16 vezes 2. 16 mais 2, 18. Ok? 18 vezes 2, nós temos... Beleza, muito bem, 36. Beleza. Então, agora nós temos que ajustar a unidade ali para que a gente continue fazendo a nossa questão. Ok? Então, aqui é 40 quilos. O que é 40 quilos, né, pessoal? 40 mil gramas. 40 vezes 10 a terceira. Então, vamos lá. 40 vezes 10 a terceira. Beleza, pessoal? Todo mundo consegue entender, né? Eu esqueço que a gente não está no ao vivo e deixa um tempo para poder responder. Desculpa, vamos lá. Nós temos ali 4x, 10, 40 vezes 10 a terceira, vezes 36. Isso aqui é gramas de água, né? Muito bem. Então, o nosso x ali, ele vai dar 360 quilos, né, pessoal? 360 quilos de água. Beleza? Ou, se você quiser, se você preferir, 360 vezes 10 a terceira, ou 3,6 vezes 10 a sexta, também, gramas, né, de água. Muito bem, então a nossa primeira resposta aí dá 360. Tudo bem? De boa? Fácil, né? Agora ele pergunta qual é a quantidade de oxigênio consumido. Então eu vou fazer agora uma outra regra de 3, só que agora envolvendo o hidrogênio e o oxigênio. Ok? Então vamos lá. Então nós temos aqui, ó, o hidrogênio, né, que nós temos aqui 2 vezes 2, 4 gramas. E o oxigênio, 16 vezes 2, 32. Ok? 32 gramas. Essa é a massa molar de cada um deles. Se eu tenho 40 quilos, ou seja, 40 vezes 10
a terceira gramas, qual a massa que eu tenho de oxigênio, ok? Qual a massa que eu tenho de oxigênio, tá? A gente pode até colocar em quilo aqui também, que aí já vai sair em quilo lá, né? Aquela hora eu transformei e transformei de novo, 2 vezes, sem necessidade. Então, 4 gramas está para 32 gramas, ó, 4 gramas está para 32 gramas. E 40 gramas de hidrogênio? Quando eu tenho 40 gramas de hidrogênio, quanto que eu tenho de oxigênio? Vou multiplicar cruzado ali. Então, eu vou ter um x igual a 320 quilos. Um x igual a 320 quilos. Olha lá. Beleza? Então, a nossa resposta certa aí é a letra B de bola, né? 360 quilos de água, 320 quilos, a letra B de bola. 360 quilos de água e 320 quilos de oxigênio consumido. Beleza. Simples, né, pessoal? Bem tranquilo. Vamos para a questão de número 4. A questão número 4 é uma questão modelo Enem. Os exageros do final de semana podem levar indivíduos a um quadro de azia. Azia pode ser descrita como uma sensação de queimação no esôfago provocada pelo desbalanceamento do pH estomacal, excesso de ácido clorídrico. Um dos antiácidos comumente empregados no combate à azia é o leite de magnésia. O leite de magnésia possui 64,8 gramas de hidróxido de magnésio por litro de solução. Qual a quantidade do ácido neutralizado ao se ingerir 9 ml de leite de magnésio? Então, o leite de magnésio aí é o hidróxido de magnésio, né? E ele coloca o hidróxido de magnésio. E ele coloca aí a quantidade, 9 ml, ok? Ele quer saber qual a quantidade de ácido neutralizado quando se ingere 9 ml de leite de magnésia, ok? Ele deu as massas aí e ele está perguntando qual a quantidade de ácido, mas ele não fala 100 mol, 100 gramas, qual é a quantidade de ácido, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aí é entender o seguinte, pessoal, é pegar aí os dados, né? Ele coloca aí, ó, o leite de magnésia possui 64,8 gramas de hidróxido de magnésio. Então, esse número aí é importantíssimo, tá? Para cada litro de solução. Então, 64,8 gramas para cada 1 litro. O cara tomou só 9 ml. Nós queremos saber em 9 ml. Então, o primeiro cálculo que a gente vai fazer é esse. Vamos lá? Nós estamos falando do hidróxido de magnésio. Olha lá. Neutralizando o ácido clorídrico, que é o ácido do nosso estômago, ok? Ó, vamos dar um enfoque nesse cara aqui por enquanto, ok? Só ele, só o leite de magnésio. Olha lá. Ele falou que tem 64,8 gramas de leite de magnésia para cada litro da solução, ok? Tem 64,8 hidróxido de magnésio para cada litro de leite de magnésio. Em 9 ml, pessoal, que é a quantidade que o cara tomou, quantos gramas de hidróxido de magnésio possui? Ok? Essa é a pergunta. Então, nós temos ali 0,60, né? 0,58 gramas nesse 9 ml. 0,58 gramas, tá? De leite de magnésio em 9 ml. Então, o que isso significa? O cara foi lá, comprou remédio, tomou 9 ml de hidróxido de magnésio, de leite de magnésia, né? De leite de magnésia. Nesse 9 ml de leite de magnésia, 0,58 gramas corresponde ao hidróxido puro, né? O hidróxido de magnésio puro. Então é essa quantidade aqui, pessoal, que vai neutralizar o ácido do nosso estômago. Então agora eu vou precisar montar essa reação, ok? Para fazer a relação entre o ácido e a base. Então a reação está praticamente montada aqui, ó, base e ácido.
E aí, base e ácido, ou ácido e base, como você prefere, como você preferir, forma o que, pessoal? Sal e água. Perfeito, sal e água. Então nós vamos ter aqui, ó, o cloreto de magnésio e a água. Tudo bem. Ah, professor, beleza, realmente eu aprendi essa reação aqui. É uma reação chamada de neutralização. Ácido e base forma sal e água. Beleza, fez a reação. Próximo passo, fazer o balanceamento químico. Então vamos lá fazer o balanceamento químico. Magnésio, um magnésio aqui, show. 2 cloros aqui, 1 cloro só aqui. Eu coloco 2 aqui na frente, ó. Beleza? Tenho 4 hidrogênios nesse primeiro membro, né? 2 aqui, 2 aqui. Tenho 4. Aqui eu só tenho 2 hidrogênios. Coloco 2 aqui, ó. Beleza? E confiro a quantidade de oxigênio. O oxigênio tem 2 oxigênios aqui. Aqui também tem 2. Tranquilo, né? Tranquilo. Fizemos bastante balanceamento também durante o ano. Qual é o próximo passo agora, professor? Agora é a regra de 3. Lembra do passo a passo? Faço a reação, faço o balanceamento, faço a regra de 3. E aí a pergunta é quanto de ácido vai ser neutralizado com essa quantidade aqui, ó, de base, né? Com essa quantidade aqui de hidróxido. Então, vamos lá. Ok? Lembra que a gente está trabalhando com massa, né, pessoal? Se a gente está trabalhando com massa, então nós temos que achar a massa molar. Tudo bem? Então, quem são os caras agora da regra de 3? Os caras da regra de 3 é a base, que nós estamos utilizando aqui, ó, que nós achamos, 0,58 gramas, e o ácido do nosso estômago. Então vai ser entre esses dois caras aí. Muito bem. Tirando a massa molar do hidróxido de magnésio, nós vamos descobrir que é 58,3. A massa molar desse cara aqui é 58,3, né? Basta somar as massas parciais aqui em relação aos seus átomos. Então vai dar 58,3 gramas desse cara aqui, ó. Que está para a massa molar do cloro, né? Ah, professor, mas espera aí. Nas respostas, o cloro está em mol. Pô, perfeito. Então, se tivesse em gramas, né, eu teria que achar a massa molar do cloro também. Mas como está em mol, bem mais fácil. Eu venho aqui e vejo, ó, para cada 58,3 gramas dessa base, eu tenho 2 mols de ácido, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 mols de ácido. Então, só voltando aqui para você poder entender. Desse lado, eu coloquei a massa do hidróxido de magnésio. Desse lado, a quantidade de mols de ácido, ok? Massa do hidróxido de magnésio, mol do ácido. Ah, professor, como é que você sabe que é mol do ácido? Porque todas as respostas estão em mol, ok? Então, eu já sei que a minha resposta também tem que estar em mol, né? Todas as opções aí são em mol. Beleza, quanto que eu achei aqui? 0,58. Então, 0,58 gramas, ó, de hidróxido de magnésio, coloquei aqui, está para X mols. Ali tá bem tranquilo, né? São 2 casinhas ali, ó. A diferença aqui de 2 casinhas praticamente aqui, né? Então aqui também vai ser 2 casinhas. Então meu X aqui vai ser 0,02 mols. Olha que beleza. Essa é a nossa resposta. Aonde está essa resposta aí? Essa resposta aí está na letra D de dado. Na letra D de dado. Beleza, pessoal? Fácil? Beleza. Tranquilão. Ok? Então, essa é a questão que caiu no Enem. Muito bem. Podemos continuar fazendo? Podemos. A gente fica relacionando só massa, professor, e massa com mol? Não. A gente fica relacionando também volume e massa, volume e número de mols. O próximo módulo vai falar isso, vai falar, olha, você pode fazer essa regrinha de 3 também com volume e mol. Volume e mol, ok? Que é o módulo 50, ok? Você pode fazer a sua regra de 3 colocando volume de um lado, mol do outro lado. Beleza? Vamos fazer isso? Então vamos lá para o módulo 50, lá para os exercícios. Quem já foi para o módulo 50 já deu uma olhada e falou, cara, não tem matéria, tem só exemplo de exercício, porque o segredo é a prática. O objetivo sabe disso.
O segredo é a prática. Então, se você faz muito exercício de cálculo estequiométrico, presta atenção no que eu estou falando no primeiro ano. Se você faz muito exercício de cálculo estequiométrico, não tem como você não saber cálculo estequiométrico, ok? Então vamos lá para a questão número 1 da página 216. Olha a questão aí, enquanto eu apago o quadro. Leia aí. Muito bem. Olha a pergunta. Quantos litros de O2 medidos na CNTP serão obtidos na decomposição térmica de 49 gramas de clorato de potássio? Beleza, tá aí a reação já. A reação tá balanceada, professor? Dá um confere aí, tá balanceada. As massas molares estão aí e o volume molar. Lembra do volume molar? Volume molar, 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros na CNTP. O volume novo, 22,7 litros, volume mais recente. Exercícios antigos ainda vão ter 22,4 litros como volume molar. 1 mol de qualquer gás ocupa esse volume, ok? Na CNTP, beleza? Ele colocou essa informação aí para te lembrar dessa situação. Muito bem, então a pergunta é: quantos litros de O2, ou seja, qual é o volume de O2? Então, o O2 está na nossa regra de 3, tá? Quantos litros de O2 medidos na CNTP, então já sabe, 1 mol tem 22,4, serão obtidos na decomposição térmica de 49 gramas de clorato de potássio. Fácil, né? Muito bem. Ó, clorato de potássio, decomposição térmica, nós temos o cloreto de potássio mais 1,5 de oxigênio, ok? 1,5 de oxigênio. Beleza, pessoal? Então a pergunta é: quantos litros? Não sei. X. Quando eu tenho 49 gramas de clorato de potássio. Ah, professor, entendi. Se ele falou gramas de clorato de potássio, eu tenho que tirar a massa molar do clorato de potássio e colocar aqui embaixo, certo? Certo. E se ele falou litros de oxigênio, eu tenho que considerar quantos mols tem aqui para saber na CNTP. Correto. Então vamos lá. Massa do clorato de potássio. Ele deu a massa aí, ó. O potássio é 39, né? O cloro é 35,5 e o oxigênio é 16. Então, fazendo essa soma aqui, né, eu vou fazer aqui 16 vezes 3, a multiplicação, mais a massa do cloro 35,5, mais a massa do potássio 39, nós temos a massa total de 122,5. Ok? Gramas por mol, né? E o volume, a gente vai ver aqui, ó. Se 1 mol na CNTP, 1 mol de qualquer gás, ocupa 22,4 litros, né? Eu vou fazer a relação para 1,5, né? Quanto que 1,5 ocupa? Então, eu vou deixar aqui assim, ó, para você lembrar, ó, 22,4 litros é 1 mol, multiplicado por 1,5, tá? Vou deixar assim, para você lembrar que tem que multiplicar o volume, litros, pela quantidade de mols que tem do gás, ok? Beleza, minha regra de 3 está montada, vou multiplicar cruzado. Meu X ali vai dar 13,44 litros. Ok? 13,44 litros. Show de bola, pessoal? Simples, né? Tranquilo. Fácil, fácil. Muito bem. Questão de número 2, pessoal. Questão de número 2 da página 217. Muito bem. A substância hidreto de lítio reage com água segundo a seguinte equação. Muito bem. Dá uma olhada aí nessa questão 2, junto comigo. Ele deu a reação, ok? A gente vai dar um confere aí se ela está balanceada, né? Aparentemente sim, 2 hidrogênios de um lado, 3 hidrogênios de um lado, 3 do outro,
um oxigênio de cada lado, um litro de cada lado, ok, balanceada. Essa reação é usada para inflar botes salva-vidas, ok? O náufrago pressiona um dispositivo do bote que contém água e uma cápsula de vidro de hidreto de lítio. Ao ser pressionada, a cápsula quebra-se e o hidreto reage imediatamente com a água, liberando gás. Então o bote infla. Calcule a massa em gramas de hidreto de lítio necessária para inflar um bote de 252 litros a 0 graus Celsius, 1 atm de pressão. Pessoal, um detalhe importante aqui nessa questão, ele não fala na CNTP, ele fala 0 graus Celsius, 1 atm, que é a CNTP. Ele não usou o termo CNTP, presta atenção nisso, hein? Isso é importante. Ele falou 0 graus Celsius, 1 atm, que é a CNTP. Beleza, pessoal? Muito bem. E ele quer produzir 252 litros de hidreto de lítio, que é o que é necessário para inflar o bote. Deu as massas molares aí, falou que o volume molar é 22,4, nós já sabemos. E vamos lá, né? Vamos fazer a nossa relação olhando para a equação. Então nós temos 1 mol de hidreto de lítio e 1 mol de hidrogênio, ok, pessoal? Ele quer encher o bote com gás hidrogênio que é produzido a partir do hidreto de lítio, que a relação é de 1 mol para 1 mol. Beleza? Então vamos lá. Bora lá. Questão número 2, página 217. O hidreto de lítio, se você pegar aí o lítio tem 7 gramas por mol, o hidrogênio tem 1, então a massa molar do hidreto de lítio é 8. Né? 7 do lítio, 1 do hidrogênio. Né? Então nós temos o hidreto de lítio, que tem 8 gramas por mol, que está para 1 mol de hidrogênio. Ok? Ó, tem 1 e 1 aqui, ó, tá balanceado. Ok? Professor, eu tenho que colocar a massa do hidrogênio aqui? É o volume de hidrogênio, ok? Professor, mas como que eu vou saber o volume? Ó, 1 mol de gás hidrogênio, 1 mol de gás hidrogênio. 1 mol de qualquer gás ocupa qual volume na CNTP? 22,4. Perfeito, 22,4 litros. Pronto, fechou aqui, ó. Para cada 8 gramas de hidreto de lítio, eu produzo 22,4 litros de hidrogênio, ok? E se eu tiver aí que produzir 252, não é isso que ele pede no exercício? 252 litros de hidrogênio. Quanto que eu vou precisar de hidreto de lítio? Olha lá. Beleza? Eu vou precisar de 90 gramas. Vou multiplicar cruzado. Ok, ó. 90 gramas. Muito bem. Boa, né? Fácil. Questão fácil da UNB. Questão número 3, pessoal. Olha aí a questão de número 3. Questão de número 3 diz o seguinte. O airbag, bolsa de ar, protege o condutor do veículo em caso de colisão. A azida de sódio, ok, é usada em alguns airbags. O impacto da colisão desencadeia a decomposição do nitrito de sódio, né, ou azida de sódio, conforme a reação química a seguir. Pô, que beleza, a reação está pronta e balanceada. Só fazer a regra de 3, a relação. O nitrogênio gasoso produzido rapidamente na bolsa de ar, existente entre o condutor e o volante. Vou ler de novo que ficou sem ponto aí, né? O nitrogênio gasoso produzido infla rapidamente a bolsa de ar existente entre o condutor e o volante. Calcule, em valores arredondados, o volume de nitrogênio formado na decomposição de 60 gramas da azida de sódio a 21 graus Celsius e 760 milímetros de mercúrio, que é 1 atm. O R é 0,082 e as massas molares do sódio e do nitrogênio 23 e 14, respectivamente. Galera,
Não está na CNTP. Se não está na CNTP, eu vou ter que utilizar a equação dos gases, né? Eu vou ter que recorrer a todo aquele estudo dos gases que nós fizemos. Não necessariamente todo o estudo, né? Mas lembrar lá do estudo dos gases. Quando está na CNTP, o volume de 1 mol é 22,4 litros. No caso aqui não está na CNTP. Pô, professor, como é que você sabe que não está na CNTP? Porque a temperatura não é 0 graus Celsius. A temperatura, ele falou aqui, que é 21 graus Celsius, ok? Então vamos descobrir quantos mols de nitrogênio, tá, vai ser produzido, beleza? Para inflar o airbag, ok? E depois a gente joga na equação de Clapeyron, PV-nRT, para a gente descobrir aí qual vai ser o volume desse cara. Não dá para descobrir o volume na regra de 3 porque não está na CNTP, tá? Não dá para descobrir ali porque não está na CNTP. Então a gente vai precisar descobrir quantos mols de nitrogênio, que é o nitrogênio que infla o airbag. A gente vai precisar descobrir quantos mols de nitrogênio tem e posteriormente jogar na fórmula PV-nRT para descobrir o volume, ok? Então é uma regra de 3 e uma aplicação da equação de Clapeyron. Então vamos lá. Olhando aí para a nossa reação, nós vemos que tem 2 mols aí de azida de sódio, né? O nitrito de sódio, para 3 mols de nitrogênio. Então só para você saber quem você vai usar na sua regra de 3. É o cara que está sendo decomposto, azida de sódio, e o gás nitrogênio que infla, no caso, o airbag. Ok? Ele está dando a massa, né? Ele falou assim, tem 60 gramas de nitrito de sódio. Ok? Então, quando tem 60 gramas né, de nitrito de sódio, quanto que eu tenho de gás nitrogênio produzido? X. Ok? Lembrando aí que o coeficiente estequiométrico aqui é 2, né? E aqui é 3 na reação. Beleza? Vou tirar a massa molar desse cara. Então, vou colocar ali, o nitrogênio é 14, 14 vezes 3 mais 23, né, vezes 2. Então, a massa molar dele vai ser ali 65 vezes 2. 65 gramas vezes 2. Ok? Muito bem. E a massa do sódio, né? O sódio é 14, então vai ficar... eu quero achar o número de mols. Então, vou colocar aqui 3 mols. Ué, professor, por que você não vai achar a massa do sódio? Não vou achar a massa do sódio, porque é mais interessante achar a massa molar, que eu vou jogar no PV-nRT depois. PVN. Esse N é o número de mols do gás. Qual é o gás que eu estou querendo produzir? O sódio. Por isso que eu vou usar o mols aqui, né? Não vou usar a massa. Beleza? Vou multiplicar cruzado, vou achar ali quantos mols tem de sódio. De sódio não, perdão, de nitrogênio, de gás nitrogênio. Então, meu X ali fica 1,38 mols de nitrogênio. Ah, professor, mas ele pediu o volume. É verdade. Aqui eu achei o número de mols, então vou utilizar aqui, ó, a equação dos gases, ó, a equação de Clapeyron, equação geral. Ok? PV-nRT. Pressão, ele fala que é 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, ok? O volume, eu quero o número de mols 1,38, o R 0,082 e a temperatura ele fala que é 21 graus Celsius. Lembra que eu não posso colocar 21 graus Celsius, tem que transformar para Kelvin. Então vou somar mais 273, vai ficar ali 294. Ok? Muito bem. Então vai ficar 1,38 vezes 0,082 vezes 294. Nós temos ali um volume de 33,3 litros de nitrogênio. Ok? Muito bem, então essa é a nossa resposta para a questão de número 3. Beleza? Show? Maravilha? Muito bem. Perfeito. Pessoal, meu cachorro tá latindo aqui. É o Todd. Tá aqui latindo. Calma, cara, calma. Muito bem, vamos lá para a próxima questão, ok? Muito bem, pessoal, o cachorro agora parou de latir. Nosso próximo passo aí é o módulo 51, que fala de reagente em excesso
reagente limitante e rendimento. Você vai falar, professor, o que é isso, né? Como assim? Mesma coisa, está falando de cálculo estequiométrico. Faz a reação, faz o balanceamento, faz a regra de 3, ok? Só que um detalhe, aí vem um detalhe. Antes de você fazer a regrinha de 3, você tem que descobrir qual reagente está em excesso, qual é o limitante. É tipo um jogo ali de detetive, né? Que você tem que descobrir ali quem cometeu o crime. A gente tem que descobrir quem é o excesso e quem é o limitante. Por quê? Porque eu só vou poder trabalhar com o limitante. Eu só vou poder fazer a minha regrinha de 3 mesmo para valer, para achar o resultado da questão com o limitante. Ah, professor, mas por quê? O que é reagente limitante? O que é reagente em excesso? Reagente limitante é o cara que vai parar a reação, é aquele que vai acabar primeiro, ok? E o excesso, como o próprio nome já diz, é o reagente que vai sobrar. Eu vou utilizar o que eu preciso e vai sobrar, ok? Aquela sobra eu não uso, aquela sobra não vai formar produto, não vai nada. É tipo como se eu tivesse aí na cozinha trigo, leite para fazer um bolo, material para fazer um bolo. Não sei, não sou boleiro, não sei, ok? Material para fazer um bolo, ok? Porém, você tem leite à conta para fazer um bolo e trigo você tem sobrando, ok? Então, o leite, ele é o seu reagente limitante, porque ele vai dar a conta, né? Você fez o bolo, acabou o leite, ok? E o trigo é o reagente em excesso, apesar de você ter usado, ainda sobrou alguma coisa, tá? Então, na química é muito importante eu descobrir quem é o reagente limitante, porque é o cara que vai parar a reação. Acabou ali o leite, acabou a receita. Não tem como fazer mais um bolo, né? Então não tem como continuar a reação se acabou um dos reagentes. Concorda comigo? Então primeiro eu descubro quem é o reagente limitante. Depois que eu descubro quem é o limitante, aí eu faço a regra de 3 principal, né? Que é seria a última regra de 3 para descobrir aí a resposta do meu exercício. Beleza, eu tenho certeza que você entendeu. Mas você deve estar se perguntando, tá, professor, numa prova, tá? Tô lá na minha prova de vestibular, como que eu sei que eu tenho que utilizar esse negócio de reagente limitante e excesso, que eu tenho que achar quem é o limitante? Então vou te dar aqui uma dica simples. Por isso que quando eu comecei essa aula eu falei de interpretação, tá? Quando você começar o seu exercício, você vai prestar atenção se ele vai dar valores, 2 valores para os reagentes. Exemplo, ele fala que tem 30 gramas de ácido clorídrico, tá? Que reage com 20 gramas de hidróxido de sódio. Pô, 30 gramas de ácido, 20 gramas de base. Ele te deu a massa do ácido, te deu a massa da base e está perguntando quanto de sal forma. Esse tipo de exercício mostra que você tem que achar quem é o reagente limitante. Se é o ácido ou se é a base, porque ele deu valores para o ácido e para a base. Ele falou, olha, eu tenho 30 gramas de ácido, eu tenho 20 gramas de base. Quanto de sal vai formar? Para eu descobrir quanto de sal vai formar, eu tenho que descobrir quem é o limitante, quem é o excesso, se é o ácido ou se é a base. Ok? Beleza? Deu para entender isso? Geralmente ele dá um valor só, ele dá ou o valor do ácido ou o valor da base. Tem 30 gramas de ácido, quanto de sal vai formar? Né? Aqui não, aqui ele deu valores para os reagentes. Ele falou quanto que tinha de cada reagente. Quando ele fala quanto tem de cada reagente na bancada dele para fazer o experimento, opa, ele me deu o valor de todos os reagentes da bancada. Eu tenho que saber qual deles é o limitante para eu poder achar a resposta final. Ok, pessoal? E eu falei aqui também que nesse módulo nós vamos falar sobre rendimento. Ok? O rendimento é muito mais simples. O rendimento, daqui a pouco eu falo sobre rendimento, mas o rendimento é tirar uma porcentagem no final da resposta, só isso. Ah, o rendimento foi de 80%, eu acho a resposta e tiro 80%. O rendimento foi de 30% da reação. Eu faço a regra de 3, acho a resposta e tiro lá a porcentagem que ele pediu. É basicamente isso. Ok, pessoal? Muito bem. Outra coisa importante para dizer dentro desse conceito de rendimento é que na prática mesmo, você está lá na bancada, lá no laboratório fazendo a reação, nenhuma reação tem rendimento 100%.
né? Às vezes a gente considera nas questões que teve rendimento 100%, mas nenhuma na prática, de verdade, na real, tem rendimento 100%. Ah, essa reação aqui rendeu 100%. Ah, mas por quê, professor? Porque você precisa de condições ideais. Cada reação, ela requer uma condição ideal de temperatura, pressão, uma série de fatores. E a gente não pode garantir que cada reação vai ter uma condição especial, né, direcionada para ela. Então, para a gente entender bem o que acontece no limitante em excesso e no limitante, no reagente em excesso e no reagente limitante, a gente já está aqui já pirando, já terminando a noite, gravando a aula. Vamos lá para os exercícios, ok? Vamos lá. Exercício número 1, página 221. Acompanhe aí comigo, vai dando uma lida enquanto eu apago a nossa luz aqui, nosso quadro. Muito bem. Questão número 1. Um químico fez reagir 40 gramas de água oxigenada com 50 gramas de ácido nitroso. Ok? Segunda reação. Tá aí a nossa reaçãozinha. Beleza. Ok? Reaçãozinha tá balanceada? Tá balanceada, tá balanceada. Maravilha. Ok? Tá balanceada sim. Então, mais um ponto pra gente, né? Tá pronta a reação e balanceada, só fazer a regrinha de 3. Assinale a alternativa que indica a massa de ácido nítrico produzida em gramas e o reagente que está em excesso. Pessoal, aqui ele pergunta, né? Qual reagente está em excesso? Vou mostrar para vocês como achar, tá? Mas olha só o início dessa questão. Olha lá o início dessa questão. Um químico fez reagir 40 gramas de água oxigenada, de H2O2, e 50 gramas de ácido nitroso. Percebe que ele fala a quantidade dos reagentes que está na bancada dele? Ó, eu tenho aqui 40 gramas de água oxigenada e eu tenho 50 gramas de ácido nitroso. Ele falou o valor dos dois reagentes que está na bancada dele. Isso já acende uma lâmpada para nós, ok? Para a gente aqui do primeiro ano, que esse tipo de questão eu tenho que fazer excesso e limitante, porque ele deu o valor dos dois reagentes que estavam na bancada dele, ok? Ele deu a quantidade dessa amostra. E ele quer saber a quantidade de ácido nítrico que foi formado, né, o HNO3, que foi produzida. Bom, para eu encontrar, né, quanto de ácido nítrico foi produzido, HNO3, eu tenho que me perguntar, quem é o reagente limitante? É a água oxigenada ou é o ácido nitroso? Para a gente responder essa pergunta, fazer essa investigação, eu vou fazer uma regrinha de 3 relacionando os dois caras, ok? Como que a gente faz isso? Vamos lá. Eu tenho aqui a água oxigenada, né? E o ácido nitroso, ok? Muito bem. O cara falou lá que tem 40 gramas de água oxigenada na bancada dele e que tem 50 gramas de ácido nitroso. Vamos guardar essa informação aqui para saber se ela está em excesso ou se ela é limitante. Ok? O que a gente vai fazer? Aqui é massa, né? Eu vou pegar aqui, ó, a massa molar desse cara que está para a massa molar desse cara. Pô, mas eu tenho que calcular a massa molar? Tem que calcular a massa molar. Se o exercício não te deu, tem que calcular, né? Ele te deu a massa aí do hidrogênio, do nitrogênio e do oxigênio, né? Então você tem que calcular a massa molar. Bom, da água oxigenada dá 34. Então você vai pegar aqui, ó, 34 gramas está para a massa molar do ácido nitroso, que é 47. Ok? Percebeu? Só isso por enquanto. Peguei a massa molar da água oxigenada, coloquei para a massa molar do ácido nitroso. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai pegar um desses números aqui, ó, ou esse, que foi citado no enunciado. E vai colocar na sua regra de 3, ó. Se eu tiver 40 gramas, eu vou usar o 40 gramas. Se você quisesse usar o 50 aqui e aqui para X, também ia dar a mesma conclusão. E chegaríamos na mesma conclusão, tá? Eu vou usar esse 40 aqui da água oxigenada, tá? Vou descer ele aqui, ó. Então, ó, 34 forma 47. E 40 gramas
se eu usar 40 gramas de água oxigenada, forma quanto de ácido nitroso? Tá vendo? Vai fazer aquele cálculo ali, ó. Beleza? Eu vou encontrar ali mais ou menos 55,33. Ó, 55,33. Olha que loucura, pessoal. Presta atenção aqui. Quando eu tenho 34 gramas de água oxigenada, eu preciso de 47 gramas de ácido nitroso. Se eu utilizar 40 gramas de água oxigenada, eu vou precisar de 55,3. Eu vou precisar de 55,3. A minha pergunta é, eu tenho 55,3 na bancada? Eu tenho quanto na bancada, pessoal? Eu tenho só 50. Eu não tenho 55,3. Eu vou precisar de uma quantidade maior do que eu tenho na bancada. Então esse cara aqui, ó, o ácido nitroso, ele é o meu limitante, é o cara que vai faltar. Eu preciso de 55,3, mas eu só tenho quanto? 50 gramas. Entende isso? É como se a gente pegar na receita do bolo, é como se eu precisasse mais na receita do bolo, porque eu achei aqui no cálculo o quanto que eu preciso, ok? Mas eu só tenho 50 gramas. Não dá, ok? Então quem vai faltar? Quem vai faltar é o ácido nitroso. Ele é o reagente limitante. Ó, ele é o reagente limitante. Beleza? Esse cara aqui, então, é o excesso. Beleza? Se um reagente é o limitante, o outro automaticamente é o reagente em excesso. Mas, professor, se eu utilizasse aqui para fazer o cálculo, 50 está para x, eu ia chegar à mesma conclusão, que esse era o limitante e esse é o excesso? A mesma conclusão. Ok? Então, como que eu descubro, resumindo, quem é o excesso, quem é o limitante? Massa molar de um cara está para massa molar do outro. Ó, os dois reagentes. Beleza? Os dois aqui são reagentes. Pego o valor que está na bancada, o valor que foi citado no exercício, e coloco para x. Desse valor eu comparo com outro valor que foi citado no exercício. Vejo se tem mais ou se tem menos. Ok? Se tiver menos do valor que eu achei, ele é o limitante. Se tiver mais, ele é o excesso. Ok? Se o valor da bancada for maior, ele é o excesso. Se o valor da bancada for menor, ele é o limitante. Ok, pessoal? Deu para entender? Limitante é o cara que falta. Muito bem. Então, eu já sei a resposta, né? Eu já sei que a água oxigenada é o excesso. É uma das perguntas dele. Quem é o excesso? Você já sabe que é a água oxigenada. Então, vai, como resposta aí possível, né? Nós temos aí a letra A letra E e a letra D, que fala que a água oxigenada é o excesso. Beleza? Agora nós queremos achar quanto de ácido nítrico vai ser formado nessa história. Bom, para fazer em relação ao ácido nítrico, tá? Para perguntar em relação ao ácido nítrico, eu tenho que usar o limitante, ó. Eu esqueço agora quem está em excesso, para mim só interessa o limitante. Então eu vou fazer aqui a reação, ó. Vou fazer minha regra de 3 entre o ácido nitroso, que é o limitante, que está para o ácido nítrico. Tá? Ele quer saber qual é a massa de ácido nítrico. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Massa molar do ácido nitroso, eu já achei aqui em cima, 47 gramas, que está para a massa do ácido nítrico. Eu tenho que encontrar. A massa molar do ácido nítrico, né, vai ser que 16 vezes 3, mais 14, mais 1, dá 63, né, pessoal? 63 gramas. Vou pegar a massa que eu tenho na bancada. Ué, professor, você não vai pegar essa daqui? Não, essa daqui é a massa ideal para reagir com 40 gramas. Eu não tenho 55, eu tenho 50 na bancada. Então, eu vou pegar a massa que está na bancada, 50 gramas, e vou perguntar quanto de ácido nítrico eu vou precisar. Ok? Beleza? Então eu vou produzir ali, na verdade, né, de ácido nítrico 67 gramas. Ok? Vou multiplicar por 0 vai dar 67 gramas de ácido nítrico. Ok, pessoal? Então,
Qual é a diferença quando tem reagente em excesso e limitante? Eu tenho que fazer uma regrinha de 3 antes para definir quem é o limitante e quem é o excesso. Depois eu faço a regra de 3 principal, utilizando o limitante. Ok? Muito bem. Pessoal, o próximo módulo é um módulo só de atividade. Como eu disse, cálculo estequiométrico se faz com prática, com muita prática. Então, eu espero que vocês aí façam os exercícios. Estou disponível no WhatsApp, fiquem super à vontade, beleza? E o módulo 52 é um módulo de exercício, né, que vai juntar um pouquinho de cada. Beleza? Assim nós terminamos essa parte de cálculo estequiométrico. Manda ver no exercício e eu te espero no WhatsApp lá com as suas dúvidas. Beleza? Abraço e muito obrigado por ter ficado aí até o finalzinho.